Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações do Carrefour Brasil, que reportaram resultado ontem e hoje as ações já abriram aí subindo mais de 8% no momento em que eu gravo esse vídeo. Então, se você quer saber mais sobre essa empresa, vem comigo no vídeo até o final, pois eu vou deixar aqui a minha opinião, se vale a pena ou se não vale a pena investir em Carrefour Brasil. Agora, sem mais delongas, vamos para a análise aqui na tela do meu computador. Bom, conforme eu falei, né, tô gravando hoje, o mercado abriu dia 26, não tem muito tempo que o mercado abriu, são 10 horas e 49 minutos a cotação que tá aqui, né, não tá mais atualizado, tem um delay de 15 minutos, mas enfim, tá subindo aproximadamente 8%, a gente pegar no ano uma queda de 12% e nos últimos 12 meses uma queda de 25%. Então será que vale a pena investir em Carrefour Brasil? Deixa aqui para mim nos comentários qual é a sua opinião sobre o Carrefour. Comenta aqui, Carrefour Brasil é cilada, Carrefour Brasil vale a pena? Eu quero saber o que você acha. Bom, Carrefour Brasil, acredito que você aí de casa já conheça, empresa aí do setor de comércio de alimentos, né? Aquela grande varejista aí de supermercados. Código de negociação CRFB3. Ela tem um tag along de 100% em suas ações. Entrando aqui na posição acionária, nós conseguimos ver o próprio Carrefour lá de fora, né, com 36% das ações, Carrefour SA com 30% e um free float aqui de 25%, né, que é o mínimo aqui para uma empresa que está no novo mercado. Então, um free float ok, né? Geralmente eu gosto de um free float pelo menos 25%. Então, em relação à liquidez, está bem tranquilo aqui. Entrando aqui na DRE do Carrefour Brasil, o que nós conseguimos ver, né? Que a empresa aumentou a sua receita líquida, trimestre contra trimestre, né? Segundo TRI de 2023 contra o segundo TRI de 2022. Então, aumentou quase 9% a receita, isso aqui é bom. O lucro bruto cresceu quase 12%, muito bom, ou seja, vendeu mais, o custo não subiu tanto, né? Então, ela saiu de um lucro bruto de 4 bilhões e meio para 5,1 bilhões. Quando a gente olha aqui para o EBITDA ajustado caiu um pouco, né? O EBITDA ajustado caiu aqui quase 22%, saiu de 1,7 para 1,3. Por que esse EBITDA caiu? O que está pesando o resultado do Carrefour Brasil? Aqui, ó, a despesa saiu de 2,8 para 3,7, aumentou quase 1 bilhão, crescimento de 32%. Fora isso, é o resultado financeiro, né? Se a gente pegar aqui, cadê o resultado financeiro? Resultado financeiro, a gente consegue ver que, olha, que saiu de 400 milhões as despesas financeiras para 778 milhões. Então piorou bastante aqui, né, o resultado financeiro. Então o que está pesando o resultado do Carrefour Brasil é principalmente isso. O que é interessante aqui, né? Quando você vai analisar uma empresa, eu sempre sugiro você olhar primeiro a DRE, ver o que está acontecendo aqui, dar uma análise geral, depois você entra aqui no release para entender o que está acontecendo. Aqui, ó, a empresa vai te explicar, ó, as despesas totalizaram 3,8 bilhões, aumento de 32%, em linha com o trimestre anterior, refletindo um aumento esperado nas despesas relacionadas à integração com o grupo Big e aceleração das conversões de lojas. Ou seja, ano passado eles fizeram a compra aí do grupo Big, então tá tendo essa integração, convertendo ali loja de Big para Carrefour, enfim. Naturalmente, no início isso gera uma despesa maior, mas aí você tem que avaliar se é algo que vai ficar acontecendo sempre ou se é algo que posteriormente isso aqui vai estancar, né? Então eles até falam aqui, olha, que incluindo a integração somou 880 milhões, ou seja, 85% do total adicionado observado no trimestre. Excluindo o grupo Big, as despesas aumentaram 9,2%, ou seja, 9,2% é um aumento normal, um pouco acima ali da inflação, tá? Não é um aumento exorbitante, ao contrário aqui de um aumento de 32%. Então isso aqui que é importante, né? Quando você está analisando uma empresa, você vir aqui no release, ler, entender o que está acontecendo para você avaliar se aquilo ali é algo positivo ou algo negativo, né? Você tem que entender melhor o que está acontecendo. Então, no geral aqui, concluindo a análise da DRE, nós conseguimos ver que ela saiu de um lucro de 620
220 milhões para um prejuízo de 249 milhões. Quando analisamos o semestre contra semestre, saiu de um lucro de 990 milhões para um prejuízo de 362 milhões. Grande parte disso aqui, né, vem da questão das despesas, que aumentaram bastante devido a essa integração, e também o resultado financeiro. Então é algo que tem que acompanhar aí, beleza? Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores do Carrefour Brasil. Sempre digo em todos os meus vídeos que não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre passo aqui um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Só que antes de entrar nesses indicadores, eu tenho um recado muito importante para você que quer construir uma carteira de investimentos vencedora para você acelerar os seus resultados numa liberdade financeira. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu vou fazer uma análise da sua carteira de investimentos e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. Basicamente a única coisa que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então se você tem interesse é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar também um QR Code aqui na tela caso você esteja assistindo no computador, televisão e queira mirar aí o celular para já cair direto no WhatsApp, beleza? Então vamos continuar aqui. Cotação do dia 25/7, ela estava R$ 11,50, já até subiu um pouco, né? Hoje abriu subindo bastante. Valor de mercado aproximadamente 24 bilhões, então não é uma empresa pequena, né? É uma empresa que tem um porte médio aqui dentro da nossa bolsa. Dívida líquida sobre EBITDA de 2,4 vezes. Isso mostra que a dívida está controlada no momento. Quando começa a passar de 3 vezes, é um ponto de atenção. É claro que depende da empresa, depende do setor, depende do momento que a empresa está passando. Inclusive, setor de varejo não gosta de uma dívida muito elevada, pois o setor costuma ter margens baixas. E em um cenário de juros mais alto, essa alavancagem acima de 2 já começa a pesar muito no resultado, é o que a gente está vendo. Mas o ponto positivo é que a empresa vem fazendo investimentos, né? Fez a aquisição do Grupo Big, tendo uma certa sinergia, eles arrumando a casa, eles provavelmente vão conseguir aumentar consideravelmente o lucro operacional, o EBITDA. Liquidez corrente de 0,96, isso quer dizer que para cada R$1 que eles têm no passivo circulante, tem 96 centavos no ativo circulante. Em tese, parece que tem uma falta de liquidez aqui no curto prazo, no prazo de um ano, mas esse tipo de empresa gera muito caixa, então na minha visão não é um ponto para você ficar preocupado. Dividend yield de 3% é um dividendo abaixo do que eu gosto de ver. Geralmente quando eu vou investir em empresas pensando em dividendos, eu gosto de receber pelo menos 6%, mas Carrefour é uma empresa que está um pouco mais voltada para crescimento do que para dividendos, tá? Então é normal a gente esperar um dividendo mais baixo. O ROI de 2% é um ROI baixo, tá? Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 10% em ROI, indicador de rentabilidade. Quanto mais elevado, melhor esse indicador. Vale ressaltar que todos os indicadores atrelados ao lucro, eles têm uma certa, digamos assim, né, uma certa distorção devido a essa integração que eu mostrei ali no slide anterior, referente à questão do Grupo Big, que fez o lucro diminuir bastante, na verdade a empresa começar a apresentar prejuízo. Então tem que ter um ponto de atenção quanto a isso, porque parece que está horrível, mas talvez não esteja tão horrível assim, se a gente analisar com um pouco mais de calma, beleza? A margem líquida deixei aqui zerada porque o lucro que a empresa apresentou nos últimos 12 meses é um lucro muito baixo frente à receita da empresa, tá? A empresa do setor de varejo tem uma receita muito alta. Indicador de preço sobre lucro está valendo 63 vezes o lucro dos últimos 12 meses. Olhando para esse indicador parece que está extremamente caro, mas conforme eu comentei, né, o resultado, esses dois últimos resultados da empresa, eles vieram, digamos assim, fracos olhando para o lucro devido à questão de juros, né, resultado financeiro, mas também principalmente as despesas que aumentaram bastante, mas o esperado é que com o tempo isso possa se ajustar. Então por isso não dá pra gente ficar olhando tanto assim para aqueles indicadores que estão atrelados ao lucro, como por exemplo o ROI, a margem líquida e o preço sobre lucro, beleza? Entrando aqui no histórico de lucros e proventos, nós conseguimos ver, né, que é uma empresa que não tem tanto tempo que está na bolsa. Isso aqui não é um ponto tão positivo, né? Geralmente eu gosto de empresas que têm mais tempo de bolsa, mas tem uma consistência a apresentar lucro, né? Vem apresentando lucro. 2020 e 2021 foi um ano muito bom para a empresa, né?
Foi um setor que lockdown ali, mesmo com lockdown foi bem, porque continuou funcionando, né? Supermercados e tal. E muitas famílias começaram a fazer aquele tipo de estoque, né? De comida, com medo de faltar alimentos, essas coisas. Então se beneficiou bastante, depois deu uma desacelerada e agora vem piorando, né? Consideravelmente os resultados, olhando para o lucro, devido à questão do BI, que eu já comentei aqui várias vezes. Olhando o histórico de cotações, o retorno ajustado da empresa, o retorno total, nós conseguimos ver que está aqui desde 2017, não tem tanto tempo de bolsa, de lá para cá não gerou muito valor para os seus acionistas. Na verdade, não gerou valor, né? Porque entrou na bolsa próximo ali de 12, 13 reais, agora está abaixo disso, né? Então, apesar de ter um momento que ele chegou ali a mais de 22, no momento está em baixa, tá? Retorno total, quem comprou e segurou realmente não ganhou dinheiro até então com o Carrefour Brasil. Bom, agora eu vou entrar no histórico dos resultados do Carrefour desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses. Você que está acompanhando aqui até agora, se esqueceu do like, não sai do vídeo sem deixar o like, viu? Clica aí no botão de curtir para poder dar uma força aqui para o investidor raiz. Então assim, a receita da empresa saiu de 50 bilhões para 110, a gente consegue ver que realmente é uma empresa que tem um histórico de crescer a receita com consistência e também um crescimento forte. O EBITDA saiu de 3,7 para 6,4 bilhões, um crescimento muito bom também. Vale ressaltar, né, que no último trimestre os resultados pioraram e o lucro líquido saiu de 1 bilhão, quase 1,6 bilhão, e agora está no pior lucro nos últimos 12 meses. O resultado financeiro vem pesando bastante aqui a empresa, né? Olha só, ficava ali negativo em mais ou menos 500 milhões, agora está negativo em 3 bilhões. As margens, a margem EBITDA até que está estabilizada, mas a margem líquida foi embora devido principalmente à questão do resultado financeiro aqui. Olha só que ela tinha 4% de margem, agora está zerado, né? Porque o resultado financeiro vem pesando bastante no resultado do Carrefour. A rentabilidade também vem diminuindo devido a resultado financeiro e a questão das despesas que aumentaram. Em relação à dívida, a empresa praticamente trabalhava sem dívida, agora resolveu dar essa alavancada. O problema é que, às vezes, para a empresa crescer é normal tomar dívida, tá? Não precisa preocupar. O problema é, a empresa se alavancou, olha só, a dívida líquida, que era praticamente nada, agora está em 15 bilhões. Então, assim, a empresa se alavancou e fez alguns investimentos no momento, né, que é um momento mais complicado, juros mais altos, tudo mais, tá? Então, qual que é a minha opinião aqui sobre as ações do Carrefour Brasil? Bom, das empresas que entraram na bolsa não tem tanto tempo, não vou falar que é uma empresa ruim, tá? Uma empresa ok, porém que está em um setor um pouco mais complicado. Setor de varejo, já cansei de falar aqui, né? Margem é baixa, apesar de estar falando de alimentos, é um pouco mais tranquilo, mas ainda assim a margem é baixa, né? A melhor margem da empresa nos últimos anos foi 4% e ela tomou um endividamento em um momento que eu diria que não é dos melhores, né? Agora que esse resultado financeiro vem atrapalhando muito, então apesar do EBITDA ter melhorado muito, se a gente olhar aqui, ó, o EBITDA de 2019 para cá, cresceu bastante, porém o lucro piorou. Por quê? Porque o resultado financeiro ele vem comendo o resultado da empresa. Pensando em um cenário, né, essa empresa passando por esse ciclo, vindo um cenário de juros mais baixo, eu acredito que é um ativo que tem sim o potencial para dar uma boa valorizada, mas aí se você for investir tem que estar ciente, né, desse perfil da empresa, empresas de margem baixa, com uma dívida um pouco mais alta, sempre que tem alguma coisa atípica no resultado, né, conforme eu comentei aqui dessa aquisição, que aumentaram as despesas, a empresa começa a dar prejuízo. Então é isso que eu não gosto, né, margem baixa e dívida alta, é a combinação que eu particularmente não gosto, mas não vou falar que a empresa é ruim, pois, né, tem um histórico aqui de apresentar um crescimento no EBITDA com consistência, via de regra a dívida não era tão alta, ela se alavancou, pode ser que com o passar do tempo esse EBITDA crescendo, esse endividamento vá se estabilizando e um cenário de juros mais baixo vai ser extremamente positivo para o Carrefour. Então minha opinião é essa. Se você gostou dessa análise, compartilha esse conteúdo com quem você acredita que tem interesse e deixa aqui para mim nos comentários se ficou alguma dúvida sobre essa análise. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!